Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar um tema muito discutido na parte da ciência em geral, que seria o efeito estufa. A gente vai explicar como ele funciona, se ele é natural ou não, qual a importância que ele tem e quais são as graves consequências que ele traz devido à poluição do homem de uma forma geral. O efeito estufa é um efeito natural muito importante não só para a Terra, mas para todo o sistema de uma forma geral. A energia ela vem do Sol, ela é emitida pelo Sol, ela chega e quando essa energia chega até o planeta Terra, né, parte dessa energia ela é absorvida e outra parte ela era para ser repelida ou se expulsa, né? Porque se você ficar só absorvendo energia, você acaba aquecendo demais e a fauna e a flora, que seria a vegetação e os seres vivos, teriam grandes consequências com esse aumento de temperatura. O grande detalhe disso, né, é que o efeito estufa, que era para ser benéfico e acaba sendo agravado, prejudicando os nossos animais e as nossas plantas devido à poluição humana. Vamos entender como funciona o efeito estufa. O raio solar, que no caso do planeta Terra, chega por volta de 8 minutos de quanto ela é emitida. A luz é uma onda e essa onda se propaga em linha reta. Então a luz chega ao planeta Terra, parte dela é absorvida e outra parte é repelida. Ela é jogada de volta, né? Para não aquecer tanto o planeta. Até aí, tranquilo. Qual que é o grande problema? Boa parte dessa energia que seria devolvida, né, do planeta, ela não consegue sair do planeta. Por quê? Porque o ser humano, através principalmente da indústria e da pecuária, ele emite gases poluentes, dióxido de carbono, CO2, metano, que é o CH4, dentre outros. Então, esses gases poluentes, eles destroem a camada de ozônio e criam uma barreira. E essa barreira, ela impossibilita que esses raios solares saiam em sua grande parte. Então, se esse raio solar não sair, ele volta para o solo. Então, vira um ciclo, ele vai e volta, vai e volta. O grande problema disso é que se esse raio solar não sai, então você vai acabar aquecendo, o local e tendo isso, você acaba prejudicando os animais e as plantas, porque o ser vivo ele acaba adaptando a essa situação. Mas os animais e as plantas, eles possuem uma grande dificuldade nesse processo de adaptação. Então, na teoria e na prática, né, muitos animais e muitas plantas vão acabar morrendo por causa dessa variação de energia ocasionada no efeito estufa, prejudicada devido à poluição humana. Existem alguns gases poluentes, geralmente nos vestibulares eles caem muito, mas a gente vai discutir um pouco, seria o dióxido de carbono, CO2, e também o metano, CH4. Mais precisamente o metano. O metano é o gás encontrado no chorume, que seria no lixo. Ele é altamente explosivo e muito prejudicial. Encontro ele no lixo e também nas fezes das vacas. Se você for pensar em nossas regiões, a grande crescente da pecuária, os animais em grande escala liberam muito metano. Então, se você libera muito metano, eu tenho um grande gás poluente que afeta diretamente a camada de ozônio e prejudicando esse efeito estufa. A gente tem o dióxido de carbono, que também é encontrado em grande quantidade. Se você for pensar, você vê esse dióxido de carbono muito detalhado em plantas, reação de
fotossíntese, entre outros. O grande detalhe que eu quero que vocês entendam é que tanto o dióxido de carbono quanto o metano, eles afetam e afetam demais essa camada de ozônio. Então, se você poluir em grande escala, que é o que acontece nas indústrias, você acaba dificultando a saída desses gases e, eventualmente, acabando aumentando a temperatura desse local. Porque se o raio solar não sai, você vai ter mais energia. Se você tem mais energia, você acaba aumentando a temperatura do local, prejudicando os seres vivos. Vamos resolver esse exemplo trabalhando o efeito estufa. Então vamos ler. Há uma grande discussão atualmente em voga para que as sociedades e os governos se conscientizem e diminuam a emissão de gases do efeito estufa. Entre as práticas a seguir mencionadas, assinale a alternativa que pode ser considerada totalmente limpa, no sentido de não emitir poluentes na atmosfera. Então vamos lá, a gente vai ler as alternativas e discutir para saber qual seria a verdadeira. Primeiro, letra A produção de energia em hidrelétricas. A letra A, ela é falsa, porque para você ter uma energia hidrelétrica, você precisa desmatar, você precisa represar um certo local. Então, se você acabar fazendo isso, você acaba desmatando, você acaba diminuindo a quantidade de animais e de plantas que vivem nesse local. Então, em si, a hidrelétrica, para ser formada, ela é bastante prejudicial. Por isso, a alternativa A é falsa. Letra B. A utilização de fertilizantes na agricultura também é considerada falsa, porque para esses fertilizantes você usa agrotóxicos. Então, você, querendo ou não, acaba prejudicando e emitindo gases poluentes para a atmosfera. Letra C. Atividade pecuária, A pecuária, que seria as nossas vacas, ela é um caso prejudicial, que, como dito anteriormente nesse vídeo, as fezes das vacas liberam metano, que é o CH4, altamente poluente para a nossa atmosfera. Letra D. Construção de aterros sanitários. Aterro sanitário, que a gente chama de lixão, ele produz o chorume, o lixo. E nesse chorume você tem o metano, que é altamente poluente. Então, na letra E, atuação das usinas nucleares de energia. Essa é a alternativa verdadeira. A energia nuclear é a energia que vem do núcleo dos elementos encontrados na natureza. Então, querendo ou não, tem essa energia. E essa energia você pode utilizar. O grande problema das usinas nucleares é os resíduos. Você não sabe basicamente aonde você coloca esses resíduos desses elementos radioativos, que pode, porventura, gerar câncer, se em contato bem direto com esses elementos químicos, como, por exemplo, o césio, em Goiás. Se você ficar muito exposto a esses elementos e não tomar os devidos cuidados, provavelmente, se você não morrer, você vai ter sequelas. Esse é o grande problema das usinas nucleares. Então, em geral, energia nuclear, ele seria muito importante. O problema é como você elimina esses resíduos tóxicos. Vamos lá, Então, letra E. É importante falar para você, que o efeito estufa, ele é fundamental para o nosso sistema. E se ele não fosse tão agravado, seria e é fundamental para nós, seres vivos.